presente, Pai, em cima deste altar, Sim, para ó ministrar Deus. Tua palavra. Traga para eles, Senhor meu Deus, Glória a aleluia, Deus, que seja feito discernimento, conforme a sabedoria, Tua vontade. entendimento da Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, Pai, em Glória nome a de Deus. Jesus. Pai, abençoa a sua vida, abençoa esse ministério, Pai, Meu evangélico, Pai, manto e cobre sagrado, com teu que está sangue. sobre a sua responsabilidade, ó Pai, Meu mas que o Deus. Senhor possa derramar, ó Pai, unção, pode derramar poder, pode derramar milagres, cura e libertação através dos lábios do teu filho, ó Pai. E nesta noite, Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe ele e a sua família, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja Deus. Igreja do Senhor, boa noite, né? Que a paz de Cristo, amém? Esteja em cada coração nesta noite, hoje uma noite especial. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, enquanto nós nos colocamos diante do altar, né, do Senhor nesta noite, para a gente falarmos do amor de Deus. E eu louvo a Deus, nós estamos findando nesta campanha, e que Deus abençoe cada um que trabalhou, né, porque o Senhor sabe recompensar aqueles que crê, né, na palavra, aqueles que não somente de boca, mas que de fato e de verdade, como diz em São Tiago, né, que não é somente na fé, mas a fé ela acompanha juntamente as obras. A Bíblia diz para nós que a fé sem obra, ela é morta, né? Então nós temos que entender que nós precisamos exercer a nossa fé, colocar ela em prática. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e eu fico feliz que cada um, né, trouxe aqui uma palavra, e cada um edificou a vida, edificou as nossas vidas. Então, irmãos, eu louvo a Deus, porque a honra, como se diz, do pai é a honra do filho, né? Quando o filho é honrado, o pai também é honrado. Então, a gente vê que cada um que trouxe uma palavra, cada um que pregou, trouxe algo importante, né? Então, eu me sinto nessa noite, como se diz assim, tranquilo, por saber que os irmãos estão crescendo, amém? E que realmente, né, nós possamos estar colocando, né, esse propósito de crescer no Senhor, né, de conhecimento, de graça, de misericórdia, da bondade de Deus, amém? Então nós vamos ver nesta noite, né, o tema desta campanha, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, os versos 27, como nós temos o tema, né, desta campanha, que nós colocamos no coração, de nós orarmos ao Senhor, porque se nós nessa noite fôssemos ver, quem não tem causas difíceis aí, né? E você vê, é algo maravilhoso, né, Roseli? Que para Penina, filho para ela era simples. Ela tinha um atrás do outro. Para Ana, impossível. Né? Então, quer dizer, cada um particularmente tem o seu problema. Né? Nós temos que entender isso. Talvez o problema da Silvia não é nada para outra pessoa, mas para a Silvia Marcos, cada um tem o seu problema. Né? Então, por isso que nós temos que entender uma coisa, que quando nós temos o problema, nós temos que apresentar diante daquele. Então, Ana, foi isso que ela fez. Porque ter filhos para uma mulher é natural. E para Ana não era. E aí? Né? Então, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. E por isso nós precisamos, né, compreender a luta, a dificuldade de cada um e aprender como Ana, né, fez. E nós queremos nessa noite entender também desta forma, né, de uma maneira. Por que às vezes nós estamos também da mesma forma? Talvez para uma pessoa não é o problema filho, talvez para outra pessoa é outro problema.
porque cada um tem um problema, né? Então, nós aprendemos na palavra do Senhor, obrigado, Cláudio, na palavra do Senhor, né, que a palavra dele diz assim para nós, né, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó, e por este menino orava eu, amém? E ele diz assim, ó, e o Senhor concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Irmãos, olha que propósito maravilhoso, né, de que a Ana almejava ter uma bênção. Isto ensina a nós uma coisa, que quando nós almejamos algo, quando nós queremos algo, segundo a vontade do Senhor, Ele nos concede. Então os irmãos vão me ajudar hoje aí, em nome do Senhor Jesus, né, a nós compartilharmos da palavra de Deus, para que nós possamos orar nesta noite, né, e entender que o Senhor é Deus, e Ele está acima de todas as coisas. Então, primeira coisa que nós aprendemos nesta noite, sobre a oração de Ana, vamos ver lá em Tiago capítulo 4, o versículo 1 em diante. Os irmãos acompanhem comigo, por favor, né? Aí vocês vão me ajudando aí, em nome do Senhor Jesus. Olha lá, Tiago já fala, de onde vêm as guerras e as pelejas que há entre nós? Por que às vezes nós temos luta, temos guerra? Olha só, irmãos, a Bíblia está falando sozinho. Ó, você já viu alguém aqui brigar porque o Daniel está jejuando muito? Porque o Marcos está orando muito, jejuando muito? Né? Dificilmente isso acontece. Mas da onde nós surge o problema? Olha lá, ó. Porventura não vem disto o saber do vosso deleite, no que vossos membros guerreiam. Não, volta lá, é o Tiago 1, né? De onde vem de onde vêm as nossas guerras e peleja entre vós? Porventura vem disto, a saber, dos nossos próprios interesses. Irmãos, então peraí, ó, as lutas nossas, as nossas brigas, é quando nós partimos para o nosso interesse. Mesma coisa, vamos falar uma palavra sincera. Dentro da Bíblia, se nós aqui buscar, como a Bíblia diz, que nós devemos buscar o interesse do próximo, mas nós não buscamos, nós buscamos o nosso interesse. E da onde surge a contenda? A Bíblia diz que nós temos que procurar a honra do nosso irmão, mas nós não queremos a honra do nosso irmão. Se nós puder colocar ele debaixo do tapete, nós colocamos. Nós não queremos colocar ele no altar. Não é? Aí é onde vem a guerra dentro da igreja. Porque se nós vivermos dentro da igreja, procurando que um seja exaltado, que o outro seja exaltado, que cada um de nós seja exaltado, você não vai ter problema dentro da igreja. Porque São Tiago está falando, ó, dos deleites, quer dizer, do nosso próprio interesse. Né? Do nosso próprio interesse. Mesma coisa falando da igreja. Tá, a igreja. O casamento também. Se nós procurar, se a esposa procura a honra do esposo, e vice-versa, o esposo procura a honra da esposa, não tem briga. Os irmãos estão entendendo ou estou errado? Né? Se nós aqui procurar a honra da família, não tem problema. O que acontece? Porque os problemas, onde o Tiago fala, de onde surgem todos os nossos problemas? Dos nossos próprios interesses. Quando mexe no que nós interessamos, nós briga. É briga na certa. Isso é dentro do casamento, na igreja, na empresa, em qualquer lugar, né, na rua, na cidade. As pessoas vivem brigando, por quê? Porque elas não procuram o interesse do próximo. Irmãos, e Jesus falou assim, olha, aquele que te pedir,
uma túnica, dê para ele também a capa. Quem faz isso? Aquele que te bater numa face, ofereça a outra e desbate. Porque ele não está preocupado em falar que apanhou, ele não está preocupado, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus, irmão. E essa pessoa que ela vive assim, ela não tem briga com ela. Não tem como brigar. Não é? Então o Tiago fala assim, da onde surgem as nossas guerras? Da onde surgem as nossas brigas? Com o próprio deleite. Tudo, irmãos, que nós interessamos para o nosso bem próximo, tem briga. Mas Jesus já ensinou ao contrário, né? Jesus ensinou o contrário. Se te pedirem para ir contigo 1 milha, o que ele falou? Só o Daniel que sabe isso. Por isso que está brigando todo dia. Ó. Vai com ele 2. Por quê, irmão? Você tem Jesus. Quem tem Jesus não falta nada. É difícil, né, Daniel? Mas é difícil. Por que é difícil, irmão? É a mesma coisa a Ana. Ana, ela encontrou o quê? O que é difícil também nós falamos orar? Oração é o caminho, é a vitória. Mas eu pergunto aqui para a igreja, irmão. É difícil orar. É difícil nós separar para o Senhor. Uma vez perguntaram para um pregador dizendo assim, o que na fama dele, o que ele encontrava mais dificuldade. Ele falou assim, aí o repórter perguntou assim, não, mulher, assédio? Não, também. Dinheiro? Sim. Fama, porque o senhor está famoso, o senhor está... Mas o mais difícil de tudo isso, irmãos, é nós lutar contra o nosso eu para a gente orar. É mais difícil do que tudo isso aí. E a oração, como Ana fala aqui para nós, já é renunciar o nosso próprio eu. Porque quando você para de orar, você vai buscar a oração, né? Você vai deixar as coisas do lado, você vai deixar a esposa do lado, você vai deixar os filhos do lado, você vai deixar as coisas do lado e vai ter uma intimidade com Deus. Já está negando, né? Como São Tiago está falando aí, ó, já está negando a guerra. Né? Então é a mesma coisa, né? Tiago fala, de onde procedem as nossas guerras? As nossas pelejas que há entre vós. Porventura não vem disto, a saber dos vossos próprios interesses? Né? Que os vossos membros guerreiam. Nós guerreiamos, nós não quer ver, irmãos. Nós quer, né? Nosso eu levanta, né? A nossa vontade levanta, o nosso eu levanta, guerreia, é uma guerra, né? Porque essa vem a briga, não é? Surge tudo, todas as brigas, todas as coisas, está aí nesse versículo, irmãos, ó. Vamos lá o próximo, o que ele fala? Aí ele diz, você cobiça e nada tem. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Olha lá. Combateis e guerreais, e nada tende, por quê? Porque não pede. Está vendo? Nós não sabemos pedir. Aí entra a oração de Ana. Ela não pediu? Ela não recebeu? Por que Ana é diferente? E Ana tinha o impossível. Aí São Tiago disse assim, ó, cobiçades e nada tende. Sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pede. Nós não saímos para orar, nós não saímos para buscar. Aí ele diz assim, aí vamos lá. Aí você está falando assim, eu peço. Mas olha o que São Tiago disse, vamos ver o próximo, o 3. Aí você até pede, ó, mas não recebe. Olha lá, pedis e não recebeis. Por quê? Pede mal, irmão. Nós não sabe pedir, nós não sabe buscar, nós não sabe. Ana soube.
Né? Primeiro propósito de Ana, irmão, para ela alcançar. Ela não estava visando ela. Ela disse, Senhor, se o Senhor me dá essa benção, eu vou fazer o que com ela? Devolver para o Senhor. Irmão, quer dizer, ela não estava pensando nela. Ela não estava pensando em humilhar a Penina, humilhar o inimigo. Não. Ela está falando, Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou devolver para o Senhor. Quer dizer, ela colocou um propósito. Ela colocou algo, o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, e a gente não vai falar, mas só para os irmãos terem uma noção, Ana, quando ela pediu esse filho para Deus, que por esse menino orava eu, a Bíblia diz assim que havia uma fase que Israel estava passando no cativeiro lá de 400 anos. A coisa estava feia lá. A incredulidade, tanto é que a gente não vai comentar muito, mas a Bíblia diz que a incredulidade lá estava terrível. E tanto é que a Bíblia fala que a casa do Senhor, que Eli tomava conta, que era o sacerdote, nós já até pregou essa mensagem, o Cláudio já pregou, né? O pastor Reinaldo já pregou, até o Guilherme, né? De Samuel, quando a lâmpada do templo estava apagando. A coisa estava feia, a igreja lá, vamos dizer assim, né? Que a igreja ela é estabelecida após Cristo. Mas para a gente entender nos dias de hoje, o templo lá, a casa de Deus, estava, irmãos, arrasada. Estava arrasada. A fé estava lá embaixo. Mas Ana não queria saber. Ela queria saber do propósito com Deus, amém? Ela não ficou olhando para os filhos de Eli, ela não ficou olhando para a situação do templo, ela não ficou olhando para a situação do sacerdote, mas ela olhou para ela, dizendo, eu preciso. Irmãos, quem precisa, busca, quem precisa, sabe aonde está a necessidade, e ele busca. Independente, a Bíblia diz assim, que ali a nação inteira estava arruinada, a casa de Deus estava assim, destroçada. Estava ou não estava? Que a Bíblia falou assim, que a lâmpada estava apagando. Estava destroçada. Agora, Ana não queria saber se estava. Porque Ana tinha um compromisso com Deus, um propósito com Deus. E ela falou, se o Senhor me der, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Irmãos, aí nós aprendemos o quê? Que às vezes nós pedimos, como São Tiago diz, pedisse e não recebesse, porque pede mal. Pede para si próprio, pede para engrandecer, para mostrar para os outros que tem. Não. Pedides mal. Para gastardes em próprios deleite. Próprio deleite. Né? Para gastar em vossos próprios interesses. Quer dizer, olha só que se esse versículo não bate com a oração de Ana. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E a Ana teve graça ainda, porque alguns historiadores falam que uma criança, ela desmamava com 3 anos de idade. E Ana, por ela ter feito esse compromisso, né, com Eli, irmãos, veja bem, se a gente for analisar a fé, não tem explicação. Roseli, olha só, Eli não cuidava dos filhos dele, não é? Os irmãos sabem que eles morreram. Agora, você, sabendo que uma pessoa não cuida nem dos filhos dele, você entregaria o seu filho para ele? E aí, o que vocês me respondem? Mas ela não estava fazendo compromisso com Eli. Ela estava fazendo compromisso com Deus. Amém? É diferente, igreja, isso é fé. Ela não estava fazendo compromisso com Eli. Ela estava fazendo compromisso com Deus. É a mesma coisa nós, irmãos. Quando nós temos um compromisso na casa do Senhor, você não tem compromisso com teu marido, você não tem compromisso simplesmente
né, com fulano, com ciclano. Estou falando da coisa de Deus. Não estou falando assim, quando você faz o compromisso. Né? Claro, não estou despregando aqui não. Né? Estou falando do compromisso que você tem com Deus. Então você não pode deixar de fazer algo por causa da sua mulher, por causa do seu filho, por causa da sua esposa. E vice-versa, a esposa também. Não pode deixar de fazer algo na casa do Senhor, porque o compromisso é com Deus e não com a pessoa. Não está dizendo que a mulher não vai ter responsabilidade, não está dizendo que o marido não vai ter responsabilidade, nada disso. A responsabilidade é sua, mas o compromisso, como Ana tinha, ela era Deus. Né? E Eli não cuidava dos filhos, mas ela entregou. Por quê, irmão? Isto é fé. Isto é fé. É a mesma coisa, talvez você não está com condição de fazer, né? Mas nós cremos no Senhor e Deus vai fazer algo diferente. E não deu certo, irmãos? A Bíblia não está dizendo que não deu certo. A Bíblia está dizendo que deu certo, ó. Agora, é loucura? Eu faria, eu não. Mas é isso aí, por isso que nós não alcançamos. Você imagina você entregar um filho para quem não cuida nem do filho deles. Irmão, aí você fala assim, a Ana recebeu. E por que eu não recebo? Você faz isso? Eu não faço. Mas só que Ana fez. Ela creu no Senhor. Porque quem deu foi Deus. Então ela falou, eu vou ofertar na casa do Senhor, e não importando com a situação que está. Eu não vou deixar a casa de Deus sem ficar olhando para a situação. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com o Senhor. Irmãos, aí a coisa anda. E Ana então viu desta forma. Agora você imagina você orar, que nem Ana orou tantos anos, para ter um filho. E na hora que Deus dá esse filho, e ela entrega, olha para a situação da casa de Eli. Olha para os filhos de Eli. Irmão, o que passou na cabeça de Ana? Pelo amor de Deus. Com aqueles meninos vadios, com aqueles meninos que era, se diz assim, né? Horrivelmente, porque a Bíblia ensina para nós que Deus ouvia falar deles, que eles eram horríveis, né? Mas Ana não, Ana mandou o propósito com o Senhor. Ela disse, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar. Irmãos, e aí aconteceu o milagre, né? Aconteceu o milagre. Se ela olhasse e dissesse assim, não, mas eu não vou entregar, o templo está ruim, a igreja está acabada, vou fazer o quê? Não, mas ela tinha feito um voto, irmãos, e ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Né? E às vezes, vê se nós fazemos isso. Né? Vê se nós agimos como Ana agiu. Então, Ana não quis saber. Ela fez um voto com Deus, ela fez um propósito com Deus. Ela estava servindo o Senhor. E ela foi lá e ela entregou o filho. A Bíblia diz que ele estava um pouquinho mais de idade. Com 4 a 5 a 6 anos. Sendo que a criança desmamava com 3. Mas como ela ia... Irmãos, e a Bíblia fala assim que Ana fez o propósito de dar para sempre para o Senhor. Para sempre. Então por isso que ela ficou um pouco mais com a criança, de 5, 6 anos. E ela entregou para o Senhor. E ali o Senhor cuidou daquela criança. Né? Então, irmãos, nós aprendemos o quê? Que é Deus quem cuida da tua vida. É Deus quem cuida da tua casa, é Deus quem cuida da tua mulher, é Deus quem cuida da tua família. É Deus quem vai cuidar. Não importa a situação. Não importa, mas você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com a verdade. Né? Agora, só que Ana fez lá, ela não ficou importando com Eli, não ficou importando com a situação que estava o templo, né? Não ficou importando com os filhos dos outros, mas ela sabia que Deus ia cuidar, porque ela é Deus, então ela cria nisso e ela fez, né? Então ela não pensou nela, ela não pensou nos próprios interesses, mas ela creu, né, no Senhor, que ela tinha 1000 razões para dizer, vou entregar meu filho na casa do Senhor. Olha lá, misericórdia, né? Teria 1000 razões, mas ela não, ela tinha um compromisso com Deus,
uma realidade com o Senhor, né? Um pacto, um voto, e ela foi lá e cumpriu. Então, irmãos, por que que quando nós pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal. Não pede quando pede, pede errado, né? E não recebe porque pedis mal para gastar nos próprios interesses. Vamos lá, o próximo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade, do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus, igreja. E Ana não queria ser inimiga de Deus, Ana queria ser amiga de Deus. Não é? Ela queria ser amiga de Deus. Ela disse, se eu lanço meu filho aqui para mim cuidar, que sou mãe, não vai cuidar como Deus, irmãos. Né? Deus vai cuidar certo, Deus vai fazer o certo. E vocês viram que deu certo, Samuel, né? Então, irmãos, esses adúlteros e adúlteras que Tiago está falando, são aqueles que cometem abominação contra o Senhor. Isso é adultério, né? Não é uma prostituição, é adultério. Coloca as coisas do mundo, ambição, né? Diante de ti, então eles cometem essa inimizade de Deus, né? Então nessa noite nós temos que ser amigos de Deus, né? Amigos de Deus. Vamos lá, o próximo, o 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito em que nos habita em nós tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúmes, irmãos, de nós. Ele cuida. Então, quando nós... irmãos, esse versículo, ele traz para nós um aprendizado. Porque a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo que habita em nós, às vezes nós não percebemos. E às vezes ficamos aí batendo cabeça, dúvida, né? A Bíblia ensina a nós assim que quando muitas seitas falam assim que o Espírito Santo, ela é uma força ativa. A Bíblia diz, olha esse versículo, irmão, já tira um monte de dúvida nossa. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem o quê? Ciúmes. Força ativa não tem ciúme, não tem sentimento, mas o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo tem ciúmes, o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Aí nós fica batendo cabeça, nós não prestamos atenção, aí nós fica batendo cabeça, vem outro, tira de nós a benção. Né? Mas a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo é pessoa, ele tem sentimentos, ele intercede por nós. E aí as pessoas ficam atrás de coisas que falam que é a força ativa. Força ativa, irmãos, não tem sentimento. Força ativa é como a lâmpada, nós não estamos vendo aqui, mas ela está acendendo, ela está girando o motor, ela está fazendo, é força. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não tem sentimento, ele tem ciúmes de você. Né? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Amém? Vamos ver o que fala o 6 lá para a gente ver. Olha lá, ó como vem a nossa vitória. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, irmãos, mas dá graças aos humildes. Quantas vezes nós pegamos nós lutando contra Deus? Mas quando nós humilhamos, Deus concede a vitória. Porque Deus dá graça aos humildes. E o que é humilde? Às vezes é quando você, né? Você está no seu direito, mas você sabe esperar no Senhor. Você até está na sua... Você está até certo. Você não está errado. E glória a Deus por isso que você está certo. Nós temos que andar sempre certo. Mas a nossa justiça, ela vem do Senhor. Nós entregamos na mão de Deus. Nós colocamos nas mãos do Senhor. Né?
nós sabemos que nós somos direito, mas entrega nas mãos do Senhor. Porque Deus dá graça aos humildes. Aí ele disse assim, humilhai-vos, portanto, na potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Porque a Bíblia, o que Jesus disse assim, que todo exaltado será humilhado, mas todo humilhado será exaltado. Irmãos, está tudo escrito na palavra. Só que nós não queremos saber. Nós não temos fé, nós não acreditamos, né? Como Ana estava acreditando. Né? Nós não acreditamos, infelizmente. Né? Então vamos lá, irmãos. Esse aí é um dos princípios dos quais, né, nós devemos alcançarmos a nossa vitória. Esse é um caminho. Sem esse aí, irmão, nós não alcançamos a nossa vitória. Né? Agora nós vamos ver o poder, quando nós trabalhamos nesse sentido, em favor da palavra, as coisas mudam. Ou nós queremos trabalhar contra a palavra, contra os princípios de Deus, e aí não vai acontecer. Né? Então nós vamos lá, vamos ver Atos capítulo 3, lá onde fala, versículo 1, onde fala que Pedro, né, e João, ele vai no templo orar. Nós vimos aquele Pedro complicado, e depois nós vimos um Pedro transformado, e eles iam orar. Então, irmãos, o poder da oração. Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, a hora nona. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, que Ana, ela foi no templo orar. Né? Ela fazia a sua oferta, fazia o seu sacrifício lá no templo. Por quê? Duas coisas que nós entendemos, irmãos. Quem vai no templo, quem vai no templo, a Bíblia diz o que Ana fez. O versículo 18 aqui, de 1 Samuel, ele fala que quando Ana foi no templo, né? Ana foi no templo, ela orou, ela buscou o Senhor. E o versículo 18, ela já estava falando com Eli. Eli, ele estava, você viu que ele estava todos desconcertado, mas a bênção de Deus fluía na vida dele, né, para alcançar a vida de Ana. E a Bíblia diz, irmãos, que Ana, ela vivia triste, ela subiu para o templo triste, amargurada. Irmãos, é a mesma coisa, tem dia que nós vem para a igreja triste, amargurado. Mas quando nós estamos na igreja, nós saímos alegre e feliz. Porque a Bíblia diz ao versículo 18, né? A tua serva merecer diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, o Martim Lutero, ele estava triste. E quando ele viu esse versículo aqui, né? Ele viu esse versículo que Ana falou, que o seu semblante aqui do 18, que já não era mais triste. A tristeza, ela não só nos causa problema. Não anda triste não, anda sempre alegre. Amém? Porque nós não tem motivo. A Bíblia diz que Ana foi no templo triste, mas ela saiu do templo alegre. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que a nossa alegria, né,
a nossa força é a alegria do Senhor. Então nós não podemos andar triste, nós não tem motivo. Às vezes assim, a gente tá alegre, recebe a notícia e entristece, né? Acontece uma coisa na nossa vida, nós fica triste, mas nós estava alegre até agora. É a mesma coisa, primeiro você ia lá, olhava, né? Às vezes o saldo no banco, você ficava triste. Não, em nome de Jesus eu estava alegre sem olhar, agora eu vou ficar alegre também, porque o Senhor vai tomar conta, eu não vou me entristecer por isso. Eu não vou ficar mais triste por isso. Aí a Bíblia diz que a Bíblia diz assim, que o seu semblante já não era mais triste. Então os historiadores falam assim que o Martim Lutero também, ele vivia triste, ele vivia porque ele queria resolver o problema, mas ficava triste por não ter condição. Mas a partir do momento que ele leu esse versículo, ele deixou aquele semblante triste, ele começou a fazer o que ele queria fazer, que era o renovo, né, das Escrituras Sagradas. Não adianta, a tua tristeza não vai te fazer bem. Ela só vai te causar o mal, né? Então por isso que a Bíblia fala que Ana já não ficou mais triste, né? Então a Bíblia fala que não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. Derrama a alma em oração. E depois Ana derramou a sua alma, porque não adianta também nós vir na casa do Senhor e não prestar atenção, não colocar o nosso coração, né? Ana derramou a sua alma. E às vezes nós vem na casa do Senhor e sai triste, porque nós não colocamos nossos problemas nas mãos do Senhor. Nós não colocamos a nossa vida, nós estamos ainda como São Tiago lá na guerra dentro de nós. O nosso eu está guerreando. Porque eu queria, porque eu sou assim, porque eu, né? E aí não vai sair alegre. Mas Ana não, Ana colocou, porque o problema dela, ela sabia que ninguém podia resolver se não fosse o Senhor. Então a Bíblia diz que ela derramou ao Senhor, né? E quando ela derramou ao Senhor, aí ela recebeu uma palavra. Irmãos, Ana, ela não recebeu o milagre, ela demorou 1 ano para receber o milagre. 1 ano, não foi na mesma hora. Mas a Bíblia diz assim, que quando Eli falou para ela, que falou, seja feito conforme a tua petição, Ana já levantou dali feliz, porque sabia que a palavra ia cumprir na vida dela. Ela não recebeu, ela não saiu dali abraçada com o filho, porque tem gente que pensa assim, caiu o neném do céu, Ana abraçou, já começou. Não, é que nem a Esther já está, né, um mês grávida, demorar o tempo certo vai nascer o neném. Aí depois, já nasceu, não é assim que nós falamos, já nasceu, Esther. Mas só que, né, não é assim, todo mundo vai falar, nossa, já nasceu. Não, irmão, faz 9 meses que eu estou aqui, passando luta, né? Enjoo, tanta coisa, só que nós olhamos, nossa, já nasceu. Né? Assim, fala assim aqui, não, só que foi 9 meses passando, né? E Ana passou o tempo também para nascer o filho, né? Só que às vezes a gente lê assim e pensa que nasceu, né, do dia para a noite. Ela saiu do templo já abraçando o neném. Não, ela foi para a casa dela, a vida continuou, mas só que ela diz assim, olha, eu recebi uma promessa de Deus e eu não vou ficar mais triste, porque o meu semblante agora está alegre. Irmãos, e nessa noite também nós devemos estar alegres, porque o nosso semblante não pode ser triste, porque nós temos um Deus que tudo pode. Né? Nós temos um Deus que tudo pode, não pode ficar lamentando triste, não. Não vai resolver o teu problema. Né? Mas a palavra do Senhor fala que Ana foi triste, mas ela saiu alegre, né? Ela derramou a sua alma em oração e depois ela cumpriu o seu voto. Aí você fala assim, Ana cumpriu o voto, mas aí está uma pergunta hoje para você, né, que é mãe: você entregaria o teu filho na casa onde havia só bagunça? Está diferente, Claudinho? A diferença? Será que nós temos feito isso? Fé em Deus, é a mesma coisa que também que ir para o culto. Não. Será que nós estamos com fé em Deus? Dizer, não, o culto hoje vai ser uma bênção. Entendeu?
Se pode ser ruim para o Guilherme, mas para mim eu vou me derramar a minha alma e vou sair com a minha bênção. Você está entendendo? Aí nós fica, o pastor Reinaldo, nossa, eu gosto tanto dele, não veio. Não, nós entristece sim, mas nós vamos derramar a nossa alma no Senhor e nós vamos sair com a nossa bênção. Irmãos, é diferente, né? A Ana ali, ela não quis saber quem estava em volta dela, ela quis saber que ela era Deus. Aí ela vai lá e entrega, né, o filho dela, depois de se entregar um menininho de 4, 5, 6 anos, né, na casa do Senhor. Irmãos, e falasse assim, nossa, a casa do Senhor estava chique, olha, dá até gosto. Não, irmão, estava uma bagunça. Estava ou não estava, pastor Reinaldo? Bagunça. Diz assim, a lâmpada estava apagando. Nem óleo no azeite não estava tendo. Mas ela falou, Senhor, eu fiz o voto, eu vou entregar. E ela entregou, e ali você viu que o menino começou a crescer, e Deus cuidou de Samuel, Deus cuidou da igreja, do templo, né? E Deus fez a obra, irmão. Agora nós só fica olhando para o problema, nós só fica olhando pela dificuldade. Como é que nós vai crer em Deus? Né? Não tem lógica. Aí nós conta a história de Ana assim, por essa criança orava eu. Claro, Deus ouve uma oração dessa. Né? Como nós estamos falando aqui de Pedro, ó. Pedro e João subiam para o templo para orar. Pedro mudou, olha lá. Aquele Pedro que quando Jesus chamava para orar, ele dormia. Né? Igualzinho eu. Vai orar, dorme. Né? Mas daqui a pouco ele está lá, orando, olha lá. Né? Está orando. Então, irmãos, uma coisa, ele ia no templo, ó, orar, na hora nona. Né? Aí o que acontece? Milagre. Ele passa lá, vê o paralítico, o próximo versículo lá, vamos ver, Guilherme. E eram trazidos, né, um varão desde o ventre da sua mãe, e era coxo, o qual os dias opunha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O coxo não podia entrar no templo, né? E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, o que Pedro tinha? Ele não pensou nele, irmãos. Ele não tinha ouro, nem prata. Mas o que ele tinha? Unção, poder, comunhão, né? Vida com Deus. Não pensou nele. Olha lá. Irmão, o homem só dá o que tem. Nós não dá o que não tem. Né? E o que nós tem ainda é Deus que deu. Se nós temos a unção é Deus que deu, se nós temos o poder é Deus que deu, se nós temos a palavra é Deus que deu, não é nossa. É tudo de Deus. Né? E aí nós começamos a achar o eu. Não, irmão, tudo é dele. Tudo foi ele quem deu. Né? Aí ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Né? E é isso, irmãos, é que nós temos que ter nesta noite. Né? O poder da oração. Você quer curar coxo? Oração. Você quer ressuscitar? Oração. Como Ana fez, derramou a alma. Derramou. Irmão, se não fosse ver a profundidade que quer derramar a nossa alma, você não está se importando com mais nada. Você está importando só em derramar a sua alma. E a Bíblia diz que Ana já saiu de lá com o seu semblante transformado e já animada, já comeu, já bebeu. Né, porque está no templo. E mais uma coisa que nós vamos ver nessa noite, né, que as pessoas hoje não fazem. A Bíblia diz que eles iam para o templo orar, aconteceu um milagre. Veja bem como é importante. Pedro, ele acaba de curar um coxo de nascença. Aí, irmãos, a gente conta isso rápido, porque o nosso tempo está acabando, mas você viu que depois desse tempo, esse coxo aqui, ele entrou no templo e começou a pular, saltar, pegou fogo no templo espiritual. Né? Houve um revoltoso, mas a gente vai encurtar, porque né, senão passa o horário. E aí, aí esse Pedro, por causa desta cura, teve um sofrimento, um dano.
E às vezes na nossa vida, aí se nós olhamos para a palavra lá, quando Jesus fala na parábola da semente, que muitos são perseguidos pela própria palavra. A palavra verdadeira, irmão, nos traz coisas, né, perseguição. E Pedro cura esse homem, e aí o que ele faz? Ele acaba indo para a prisão. Ele não foi preso porque roubou, porque matou, mas só porque ele curou uma pessoa, ele vai para a prisão. Né? Aí a Bíblia diz, é lá no livro de Atos, irmãos, se não me engano é Atos 12, vê se é 12 lá, Atos 12, versículo 4, e havendo prendido, o encarcerou na prisão, entrando a 4 quartenos de soldados, para que o guardasse. Onde ele caiu, irmãos? Numa prisão, né, que havia 4 vezes 4, é isso? 4 grupos de 4 soldados prendendo um cara só. 4 grupos de soldados, de 4 soldados prendendo um cara só, né? Para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos lá, o próximo. A situação que Pedro estava. O versículo 5. O versículo 5 lá, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas Você está entendendo, irmãos, que tem dia que não dá, Claudinho, para orar. Tem dia que a coisa tá arrochada. Mas aí, Ana estava no templo. Aí a igreja estava orando por ele. E hoje, quantas pessoas querem viver sem a igreja? Vive. É isso aí. Vive enquanto está bem. Irmão, quando está bem, eu não preciso de ninguém. Tudo bem. Irmão, vamos ser sinceros. Nem precisa de Deus. Nem precisa. Para quê? Essa é a verdade. Que a palavra de Deus fala assim? Que os ricos já têm o seu consolo. Nosso consolo é Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, não sabe o que vai ser amanhã, mas nós estamos dizendo assim, eu tenho um Deus que vai pelejar por mim. Eu tenho um Deus que vai trabalhar por mim. Agora, irmão, o cara não precisa de nada mais. A Bíblia fala assim, vós já tem os vossos consolos. Asaf falou, né? Que o rico não tem dor nem na morte. Nem para morrer o rico tem dor. Né? Caiu o avião, nem morreu. Mas a Bíblia diz assim que Pedro estava na prisão. E sabe o que Pedro estava fazendo, irmão? Vamos ver o que Pedro estava fazendo dentro da prisão. E a igreja orando, olha lá. Enquanto Herodes estava a comparecer na mesma noite, estava Pedro o quê? Dormindo, irmãos. Ele não estava orando, mas ele tinha investido no templo, ele tinha investido na igreja. Vocês estão entendendo? Ele estava orando? Não estava. Vai saber o dia, a luta que ele passou, a dificuldade que ele passou. Era tarde. Mas a igreja estava. E aí? Por ele, né?
Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias. Para ele, disse assim, não adianta. Irmão, é a mesma coisa, tem hora que nós não está assim, Daniel, tem hora que nós falamos assim, não adianta. Mas tem alguém orando por você, igreja, tem alguém intercedendo. Não entende isso. Tem vezes que nós está preso, nós está assim, ó, amarrado mesmo, assim, ó. Mas tem alguém intercedendo para quebrar as algemas, quebrar os laços, para quebrar, olha lá, as trancas, ligados, ó, com as cadeias, guardando diante da porta, eu guardava a prisão. Dentro da prisão, Pedro estava dormindo, ele falou assim, daqui eu não saio, por que eu vou ficar orando? Né? Aí ele falava, vamos lá ver o próximo, ó. Mas a igreja estava orando por ele. E eis, ó, quando a igreja orou, eis que veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Olha lá. Resplandeceu uma luz na prisão e tocando ao Pedro no lado, despertou, dizendo, irmãos, olha aqui que o anjo fala, levanta Pedro, aleluia. Irmão, o que nós temos que falar? Levanta nessa noite, amém? Deus não vai falar com ninguém deitado, ninguém prostrado, levanta, acredita, né? Nessa noite, né? E tocando em Pedro despertou, disse, levanta depressa, olha lá. E despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Glória a Deus, glória a Jesus, amém? É isso que Deus faz, irmão, desprende, né? Os que estão oprimidos, que estão libertados, ali ó, a oração, vamos lá, o próximo lá, o 8. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim, disse mais, lança as tuas costas, a tua capa, e segue-me, aleluia. Irmãos, é coisa linda, maravilhosa, né? E aí Pedro agora vai lá e começa a seguir, né, o anjo, amém? Ele começa a seguir, vamos ver o próximo que fala lá. E saindo o seguiu, então sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, né? Então, irmãos, ele achava que era alguma coisa, um sonho que estava acontecendo com ele, mas Deus trabalha assim na nossa vida, no impossível, aquilo que nós achamos que não tem condição, que é um sonho para você, Deus realiza através do poder da glória dele, amém? Louvado seja Deus. E é por isso que muitos não recebem a cura, muitos não recebem o milagre, porque não está acreditando, né? Aí vamos lá, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Amém? Então, olha, a porta de ferro, irmãos, vai abrindo, né? Vai abrindo, porque a igreja estava em oração, né? Portas de bronze, né? Se abrem quando a igreja está intercedendo por alguém, né? Olha lá, né? E percorreu uma rua e logo o anjo apartou dele. Então você viu que o anjo não ficou para ser, mas na nossa necessidade, o anjo está nos socorrendo, né? Aí, olha, veja bem o que aconteceu com ele. E Pedro, tornado a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo. Aleluia. Irmão, nas nossas horas difíceis, que nós estamos na presença de Deus, Deus envia o anjo. Porque a Bíblia diz assim, que os anjos, eles ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Eles ajudam aqueles que vão herdar a salvação, né? Então, Deus envia os anjos dele, né? E ele disse assim, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeus esperava. Olha só, porque o povo esperava um zombar de Pedro, matar Pedro, zombar. É isso aí, irmãos, às vezes o inimigo também trabalha assim, mas Deus é o Deus que muda a circunstância da tua vida, da nossa vida. Aquilo que era para ser uma vergonha, aquilo que era para ser uma zombaria, Deus começa a honrar aqueles que buscam ao Senhor. Por isso que nós temos que continuar no Senhor.
aquilo que é uma vergonha, aquilo que é, irmãos, que o povo estava esperando acontecer na vida de Pedro, Deus inverteu a situação e colocou Pedro, né, livrou da guarda. Irmãos, olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que poder, né? E Pedro não estava com condição de orar, mas a igreja estava orando para ele, né? E o povo judeu esperava que Pedro fosse zombado no meio deles, né? Aí, vamos lá o próximo. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, né? Eles oravam na casa lá, oravam. E vamos lá. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de si. Irmão, é o que nós sempre falamos, às vezes as pessoas não vão entender. Está fora de si. Aí você olha isso aqui, fora de si. Aí, se você olhar lá, que aquele filho pródigo, quando ele resolve voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que ele caindo em si. Então, irmãos, tem vezes que nós sai fora, mas quando nós cai em si, nós estamos na presença do Senhor, né? Nós buscamos o Senhor, nós buscamos a Deus. E aquela menina, eles achou que estava fora de si, mas ela afirmava que assim era, e diziam, não, é o anjo, é o espírito de Pedro, né? É o espírito de Pedro. Vamos ver aí o que ela fala. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram, né? Então, irmãos, é isso aí, ó. Às vezes nós vemos o milagre, nós ficamos espantados de ver o que Deus faz por aqueles que buscam a Ele, né? Vão espantar de ver o milagre, de ver, né, o que Deus pode fazer pela tua vida. É algo maravilhoso, né? Então, irmãos, vamos lá ver Atos, capítulo 12, os versos... Não, esse é o que nós estávamos vendo, né? Atos 16 e 24, né? Olha lá, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Isso aqui está falando o quê? De Paulo e Silas, quando eles estavam presos com os pés nos troncos. Mas a Bíblia diz o que eles fizeram, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Irmão, Paulo estava triste, porque estava preso. Qual que é a tua tristeza hoje? Nós só vive triste, só vive, né, descontente. Doença, tristeza da alma, né? Mas a Bíblia diz que Paulo estava preso, irmão. Agora, eu pergunto para vocês, será que um de nós aguentaria ficar ali? Por causa do Evangelho? Agora, qualquer coisa, irmãos, que faz com nós já está irado, nós já está... Eu sou da igreja. Sendo que Jesus mandou oferecer uma face. Bateu, bate na outra, irmão. Bate, você está batendo na carne, mas o meu espírito está alegre em Deus. Minha carne pode bater, pode fazer o que você quiser, mas meu espírito está alegre, não vai. Está alegre em Deus. Ah, você está fazendo isso na carne, mas meu espírito você não mexe. Irmãos, isso é um homem espiritual, né? Por isso que Jesus falou, vocês vão crucificar a carne, mas o meu espírito não vai ficar crucificado, né? É o homem espiritual. A Bíblia diz que Paulo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Irmão, é a mesma coisa.
Aí, se você analisar esse versículo aqui, aí não fala que a Ana derramou a alma dela no Senhor. Agora a pessoa vem para a igreja triste. Fica na igreja triste. Sai da igreja mais triste ainda. Ainda quer que Deus faça milagre? Está contra a Bíblia. Mas a Bíblia diz que Paulo estava preso, estava apanhando, tinha levado 39 chicotadas, que era 40 menos uma, né? Mas eles estavam cantando, adorando a Deus. Orando, cantando, louvando. Quem faz isso, igreja? Eu não faço. Não estou falando aqui, João. Eu não faço. Né? Eu não faço. Né? Orava e cantava hinos a Deus. E outros presos escutavam. Né? Irmãos, onde está a igreja hoje? Onde está a igreja hoje? Né? Hoje, se o pastor pregar, se o pastor passar do horário, pelo amor de Deus, vira briga. Vira briga. Ah, já nem vem mais, já não faz mais, porque não fez do gosto dele. Né? Mas aí, ó, a Bíblia diz que outros pesos escutavam, né? E de repente, ó lá, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos da prisão. Né? Então, igreja, olha a situação, né? Aí se nós olhar a comparação daqui e olhar a comparação lá de Ana, não é a mesma coisa? Né? Então, quer dizer, a Bíblia trabalha desta forma, só que às vezes nós não entendemos, né? E todos lá, ó, encontraram, né? Aí vamos lá, o próximo lá pra gente, as prisões foram soltas. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Olha lá, mas olha lá Paulo, olha por que ele estava alegre. Não, aí, voltou, né? É o 28, né? Voltou para o 26. É o 28. Ó. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça tal mal, todos estão aqui. Paulo não precisou fugir, não precisou de correr, não precisou nada, irmãos. Ele permaneceu lá, né? Olha lá. Aí, e pedindo uma luz, soltou dentre todos trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha lá o que Paulo diz. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, irmão, crê. Né? Agora, aí não fala assim, esse carcereiro creu? Creu. Para salvar a casa dele? Sim. Só que, para vocês terem uma noção, quando a gente lê a Bíblia assim, a gente às vezes não sabe. Mas uma pessoa quando estava no cuidado de uma guarda e que ele fugisse, ele morreria no lugar dele. Não era o mimimi, era a morte, já sabia. Por que o carcereiro falou assim, pegou a espada e quis se cortar para fazer gracinha? Não, ele quis se cortar porque ele falou assim, se eu cortar meu pescoço, eu vou morrer em 1 minuto, não sei quantos minutos. E se eu ficar lá, menino, a coisa vai prolongar um juízo, vai prolongar um julgamento e vai ter uma tortura psicológica, uma tortura. Você entendeu por que ele quis se matar? Porque era muito mais fácil ele se matar do que ele morrer pela mão dos caras. Entendendo? Aí só que nós falamos assim, né? Aí o carcereiro falou assim, olha, então eu vou crer, meu irmão. Se você falou para mim crer em Jesus, eu não sei o que vai acontecer. Então, a partir do momento, eu não vou tirar mais minha vida, não. Eu vou me alegrar porque eu não quero saber o que vai acontecer daqui para frente. Porque o Deus que eu creio nesta noite, Ele vai mudar a minha situação. É isso aí, irmão. Trouxe da morte para a vida. Aí o que aconteceu? Aí ele ia fazer uma loucura. Ele ia fazer uma loucura sem nada acontecer.
Quantas pessoas fazem isso? Né? Aí Paulo falou assim, não, mas se nós tivéssemos fugido, você morreria, mas nós estamos aqui do seu lado, nós não vai fugir. Senão, pelo contrário, você vai lá e chamar os homens que nos prendeu, porque eles vão nos pôr para fora. Inverteu a situação. Então, irmãos, quando nós cremos em Deus, Deus inverte a situação. Mais uma vez, Deus está falando, Deus inverte a morte para a vida, a tristeza para a alegria. Né? Porque a Bíblia diz que quando está na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, irmãos, é coisa que nós temos que aprender, amadurecer, né? E aí aquele carcereiro lá, houve uma transformação na vida dele, né? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá voltar para a gente encerrar, né? Que os irmãos tenham essa base no coração, tenham essa base na sua vida da palavra de Deus, né? De estar na presença do Senhor. 1 Samuel 2,30, né? Para a gente encerrar, agradecendo a Deus. Eu vou pedir para o pastor Reinaldo orar, né? Nessa noite, né? Para que nos conceda a nós a vitória, agradecendo a Deus, irmãos, pelos irmãos, pela igreja, porque eu também sou devedor da igreja. Se não fosse a igreja, eu não estaria mais vivo, né? Então, quer dizer, eu louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Louva a Deus e vamos continuar, vamos crer, né? Naquilo que Deus colocou na nossa mão, porque vale a pena nós investir, vale a pena nós crer, vale a pena aqueles que esperam no Senhor, né? Aqueles que fazem a obra, né? É a mesma coisa, não fica olhando para quem não faz, não fica olhando para quem não quer, mas Ana, ela olhou para Deus, e aí é onde ela teve o sucesso, né? Onde ela teve o sucesso. Vamos ver o que fala Samuel, 2:30, né? Diz assim, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito que a tua casa, aí ele está falando para Eli, né? Ele está falando para Eli, ó, que, irmãos, que Deus tinha uma promessa para Eli, que a casa dele seria uma bênção. Mas como ele deixou a casa do Senhor, olha lá, ele tinha promessa, hein? Tinha promessa, olha lá. Portanto, diz, não foi o capeta que disse não, viu gente? Foi Deus, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, vocês entenderam ou quer que desenha? Se nós estamos honrando a casa de Deus, irmãos, Deus vai nos honrar. O teu compromisso não é com o homem, o teu compromisso não é com as pessoas, o teu compromisso é com Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Agora, se você desprezar, aquilo que Deus falou que ia fazer, não vai fazer. Olha lá, falou para Eli. Porque ele diz assim, ó, os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Trapo velho, não vale nada. Mas se nós honrarmos a casa de Deus, nós honrar o nome do Senhor, Deus tem compromisso conosco. Deus tem compromisso, irmão. Então nós temos que levantar a nossa voz, nós temos que acreditar, confessar. Quando alguém falar, mas ele, não, irmão, eu alcancei minha bênção, alcancei minha vitória. Não fala assim da casa do Senhor, não. Não fala assim, não vou aceitar. Se você quiser falar para os outros, você fala, para mim não. Eu vou defender o nome de Cristo, eu vou defender a casa do Senhor, eu vou honrar a casa do Senhor. Agora, o que acontece, irmão? Vamos ser sinceros, quando vem alguém falando uma mentira, uma pessoa, nós já está doido para aumentar. Nós está longe. Mas quando vem alguém falar assim, não, eu vou honrar a casa do Senhor. Não, é como Ana. Ana, ela não quis saber dos problemas de Eli, não quis saber dos problemas dos filhos de Eli. Não quis saber o problema na casa do Senhor.
Porque ela tinha um voto com Deus. Mas o voto com Deus era na casa do Senhor. Ela não pode desprezar a casa. Por quê? Porque o templo era o lugar onde não somente, né, as pessoas, qualquer pessoa vai entrar, mas sempre uma pessoa carente vai estar buscando no templo. É como eu sempre falo, irmão, nós temos que ser, nós estamos aqui hoje com obreiros, nós temos sempre que ser fiel e verdadeiro dentro da igreja. Por quê? Se alguém quiser uma mistura, ele vai na quitanda. Se alguém aqui quiser um medicamento, ele sai daqui e vai aonde? Na farmácia. E se alguém quiser, é a mesma coisa, a igreja hoje pode ser que ninguém queira, mas um dia que precisar, ele sabe aonde encontrar, porque a igreja é fiel e verdadeira ao Senhor. Ninguém vai sair daqui hoje e ir na farmácia. Não está precisando, você vai fazer o que na farmácia? Agora, quando você precisa, você vai. Ninguém vai sair daqui hoje indo para o médico, mas o dia que você precisa, você... Pastor, espera um pouquinho que eu vou para o médico, daqui a pouco, se der tempo, eu volto. Se não der, eu volto amanhã. Eu preciso de ir. Então, irmãos, é a mesma coisa. Hoje não está precisando da casa de Deus, mas a casa de Deus tem que saber que aqui é o remédio, fazer que nem Deus fez com Salomão lá, né? O dia que encerrar a chuva, e o dia que de acontecer tantas coisas faltar, mas a oração feita na sua casa, né? Eu vou atender. É isso aí. Pode fechar a chuva, pode fechar os alimentos, pode fechar tudo. Mas os céus, as portas de bronze, mas quando nós orar, promessa que Deus tem com aqueles que é fiel na casa do Senhor. É 2 Crônica. Vamos ver se a gente acha isso aí. Primeira, 7:14. 7:14. Ou é 14:7, Guilherme? Vê lá se é 14:7. Eu sempre invirto. Não é, né? Então, segunda. Será que é segunda? Vê lá se é segunda. O 14, vamos ver. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ana se humilhou, irmão. Não se exaltou. E orar. E buscar a minha face. Irmão, se nós fosse falar aqui, nós dá outra pregação. Por quê? Porque é que eu estou falando. Você veio na casa do Senhor para buscar quem? Se for um famoso, estava aqui, não estava dando. Lotado. Quer dizer, está buscando a Deus? Mas que está buscar o Senhor, irmãos. Ana foi lá buscar o Senhor. Se derramou. Né? Se derramou, a Bíblia diz que derramou a sua alma. Ó, buscar a minha face. Ó lá, outra coisa. Converter. Converter dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Vamos lá, o próximo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está presente. Olha lá. E quando a ti andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizerdes conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho posto, e fordes
e servides a outros deuses, e vos prostrares a ele, então arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio, o mote entre todas a gente. E desta casa que fora tão exaltada, e qualquer que passar por ela espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: olha lá, portanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e prostraram a ele, e fizeram, e por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Vê o próximo lá. Já vai por, né? Então, irmãos, que nós possamos, né, compreender o propósito, né, que Deus tem para nós. Porque se nós estivermos, né, com esse propósito, com esta vida com Deus, irmão, as coisas mudam, né, na nossa vida, né? As coisas mudam, as coisas são transformadas, né? As coisas estão edificadas sobre nós. Então, irmãos, eu agradeço a Deus mais uma vez, né, pela vida de cada um, né? Para gente ver lá, o 2 Crônicas 7, né, que nós estávamos vendo lá, o versículo anterior, o 11 e o 12 e o 13, que vale a pena a gente ver, assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Não tá batendo junto com Ana? Ana fez para casa e ela obteve. Irmão, é a mesma coisa. Ela fez para casa, porque a casa estava acabando. E aí Salomão também, tudo que ela tentou fazer para a casa de Deus, Deus ajudou. O Senhor apareceu, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi a mim este lugar, casa para sacrifício. Olha o versículo que eu falei para os irmãos, só para a gente confirmar. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que consuma a terra, e os enviar peste entre os povos, olha lá. E se o meu povo se o meu povo se chama pelo nome, se humilhar e buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei, né, a tua oração. Né? O 12, o que fala o 12 lá? Escolhi para... então é esse aí, se houver chuva e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste entre o povo, e se o povo, né, se acontecer tudo isso, e se o povo voltar o coração para Deus, derramar a tua alma, o Senhor vai estar atento à oração, né, neste lugar. Né? Então, irmãos, o que nós temos, e qual que é o nosso propósito do ministério, da igreja? É sempre fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade, só Deus pode nos ajudar. Na hora da peste, na hora de cerrar o céu, na hora da dificuldade, eu creio que Deus vai abrir as portas para nós. Eu creio que Deus vai fazer. Você entende? Essa é a diferença. Nós temos que derramar a nossa alma, a igreja tem que derramar, né, o pastor Reinaldo, a Silvia, né, cada um de nós aqui, o Cláudio, Roseli, no Senhor, o Guilherme, a Ana Paula, todos nós, a Esther, né, nossa irmã, o Arthur, a nossa irmã, a avó da Esther, Rita, né, irmã Rita, nós temos que buscar o Senhor, porque o nosso compromisso é com Deus, a nossa verdade é com o Senhor, a igreja é do Senhor.
né? E aí Deus então vai ter um compromisso com ela, nosso irmão Daniel, né, Daniel? Então, o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com o Senhor. Então, irmãos, é Deus quem vai fazer, é Deus. Então, por isso que nós temos que estar com o nosso coração voltado, tem que estar com o nosso coração em Deus, porque é Deus que vai fazer. Amém? Então, que Deus abençoe a igreja, né? Abençoa a nossa vida, e que nós, irmãos, focamos, né, no Senhor. Foca no Senhor, foca em Deus, põe teu foco, põe a tua, né? Você ficar olhando que nem Ana, se ficasse olhando para Eli, para o sacerdote, ela não conseguiria nada, mas ela confiou no Senhor, né? E você viu que logo depois, depois não, né? Depois de uns anos ainda morreu Eli, morreu os filhos de Eli. Sabe por quê, irmãos? Quem não está na presença de Deus, né, não permanece, envelhece. Mas aquele que está na presença do Senhor, o Senhor renova. Amém? As nossas palmas louve ao Senhor, e que você saia daqui hoje alegre, que Deus fará a grande obra na tua vida. Amém? Em nome de Jesus.